Shalom, abençoada, mulher de Deus, firme no propósito, mulher de fé. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no devocional e hoje é Atos capítulo 7. Nós vamos ler, mas antes de ler nós precisamos orar. Então vamos lá para a nossa oração e falar com o Espírito Santo. Querido amigo, Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez, precisamos de Ti, da Tua presença, mais do que tudo, fala conosco, fala ao nosso coração, ministra-nos, Espírito Santo, que caiam as escamas de nossos olhos, toda a trava do nosso olho, que caia agora em nome de Jesus, que possamos ter acesso a Ti, que possamos ter acesso à Tua palavra, que possamos entender, compreender mais de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos traz entendimento, discernimento espiritual, sabedoria, em nome de Jesus, glória a Deus. Atos capítulo 7, a gente viu que o 6, Estevão, ele foi preso, e agora a gente vai ver tudo o que vai acontecer com Estevão. Eu poderia dizer que o final dele não é bom, mas a morte com Cristo é lucro. Então Estevão está melhor do que eu e você, porque ele foi um servo fiel do Senhor, ele fez aquilo que o Senhor queria, ele pregou o evangelho, ele desafiou ali mesmo a quem achava que não podia falar de Jesus. Ele falou, ele pregou, ele ministrou. E aqui a gente vê um cara que começa a aparecer, que foi um dos maiores apóstolos que a gente conheceu na vida, né? Que é o apóstolo Paulo, mas aqui ele ainda era Saulo. Então vamos para o capítulo 7 para a gente conhecer um pouco mais dessa história. Capítulo 7, começa assim. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Lembra que ele foi preso, vieram pessoas para interrogar ele, falavam mentiras, foram subornadas, estavam ali testemunhando, dando falso testemunho, estavam mentindo, né? Inventando coisas, caluniando Estevão. Então aqui a gente começa o capítulo 7, quando o sumo sacerdote pergunta a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem, que é a terra prometida, né? Lembra onde eles moram, em Israel, Jerusalém, a terra prometida. E olha o que Estevão fez, ele pegou lá antes de Abraão, pai de Abraão, porque Deus chamou o pai de Abraão, só que ele parou no meio do caminho. Ele não fez tudo aquilo que o Senhor queria. Ele achou Harã maravilhoso, um lugar incrível, e ele achou que ali ele podia ficar. E ele ficou ali, só que Deus continua. Mesmo que eu e você, a gente não aceite o nosso chamado e diga não para Deus, ele vai levantar pessoas. Lembra quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém e ali os discípulos, os mestres da lei ficaram falando para Jesus: ai, olha os teus discípulos aí, repreende eles. Eles estão aí gritando, te clamando, essas pessoas estão falando aí de você. E aí Jesus falou: se eles não falarem, as pedras clamarão. E é isso que acontece. Quando eu e você dizemos não ao nosso chamado, ao nosso propósito, Deus continua. Deus continua a boa obra que ele começou e ele levanta pessoas. E aqui ele tinha levantado o pai de Abraão e queria que o pai de Abraão fosse para a terra prometida. E ele ouviu o chamado de Deus e disse sim. Só que ele parou no meio do caminho. Mas não era esse o propósito de Deus. E ele continuou ali com Abraão. Abraão continuou e foi até o final para chegar aqui na terra prometida. Então, assim, é isso que Estevão está falando sobre a terra prometida, né? Porque Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Ele conhecia ali o coração de Deus, ele foi obediente ao pai da fé. Então Deus falou: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que lhe mostrarei. Isso está lá em Gênesis, né? A gente conhece essa história lá de Gênesis. Versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu
o que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. E a gente conhece essa história, né? Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, eles estavam há 400 anos ali presos, né? Escravos. E aqui Estevão está fazendo meio que um resumo, né, de toda a história que a gente conhece. Versículo 7. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas, né? As 12 tribos, lembra? Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. E ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram, e ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, e havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar no Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Se lembra dessa história? Aqui a gente vai ver o nascimento de Moisés, né? Então, assim, Estevão está fazendo uma grande coisa para mim e para você, lembrando da história toda do Velho Testamento, de Gênesis, né? Isso é muito importante. O Velho Testamento é extremamente importante para que a gente entenda a nossa origem, nossa história, e para que a gente se volte ao Deus de Israel. Amém? Versículo 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Ele era bonito aos olhos de Deus. Ele era lindo, né? Moisés. Cadê? Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. E quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou, criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 dos israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem um ao outro. Olha só, Moisés realmente foi enviado para salvar Israel, né, do povo opressor que eram os egípcios, mas não era da forma que ele achava que tinha que fazer. Muitas vezes eu e você achamos que a gente tem que agir com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, mas não é. Existe um sobrenatural de Deus, existe um milagre de Deus, existe o reino espiritual e todas as coisas que Deus quer. Então não pode ser da minha forma e da sua forma. Moisés agiu achando que aquela seria a forma correta. Ele tinha uma motivação correta, mas não estava certo o que ele estava fazendo. E por isso ele teve tanto problema, até na identidade dele, né? Ele foi criado como egípcio, descobriu que era um hebreu, foi ali tentar salvar a galera, porque ele foi levantado para isso. Mas não estava de acordo, então ele fugiu e ali ele já estava perdido, sem saber muito o que fazer da vida, já estava ali. Ele não estava nem fazendo o que ele tinha sido ensinado a vida inteira, porque ele era como um príncipe, né, no Egito. Ele foi criado para ser um príncipe no Egito, mas ali ele estava como um refugiado, como alguém sem identidade. Isso é muito importante para que eu e você saiba, porque muitas vezes a gente quer agir pelo nosso próprio braço e perde a razão, fica desnorteado, e a gente precisa olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor que criou os céus e terra. Amém? Vamos seguir aqui.
Versículo 27. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? E ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ele ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Tá vendo? Ele fugiu. Agora ele era um fugitivo, um refugiado, porque se os egípcios soubessem o que ele fez, não perdoaria ele, né? Então agora ele já estava meio que desnorteado da vida. Versículo 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Ou seja, Moisés já tinha aqui 80 anos de idade, né? Era um jovem senhor. Versículo 31. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aqui tem uma grande revelação que eu não vou conseguir explicar agora, né? Mas que o Espírito Santo venha te trazer revelações. E se você sabe, escreve aí nos comentários. Versículo 34. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu os enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio de um anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então você viu aqui, né? Moisés, ele passou 40 anos numa vida que não era dele, fazendo as coisas que não era para ele ter feito. E, ok, foi empurrando com a barriga, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas ele tinha um propósito de vida e o Senhor falou ali com ele. E agora ele tinha um respaldo do próprio Deus. Então, se alguém perguntasse para ele quem te nomeou líder, agora ele tinha um respaldo do Senhor e podia responder livremente. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava do Monte Sinai com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito e disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Misericórdia, né? Fazendo sacrifícios, né? Santuário a Moloque. Eu não sei se você conhece também esse Deus, né? O Deus Moloque. Inclusive, muitas pessoas fazem sacrifício de crianças ao Deus Moloque, né? E era terrível, assim. E Deus está falando justamente o que o povo de Israel fez. Vamos seguir aqui, versículo 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Moisés, de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. E tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Caramba, um super resumão, né, de Estevão sobre a história do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, sobre os nossos grandes heróis da fé, né? Falou aqui de Abraão, do pai de Abraão, falando de Moisés, falando de Davi. Glória a Deus, porque eu sou apaixonada.
Versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aqui a gente está vendo, né? Alguém pode segurar Deus? Alguém pode guardar Deus em algum lugar? Não dá, né? Só que ele decidiu habitar dentro de mim e de você. Então, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, que até os estrados, até o pé dele, né? A terra é como estrado dos pés dele, ele cabe dentro de mim e de você. E decidiu morar dentro de nós. Uau! Glória a Deus, aleluia. Versículo 51, vamos seguir aqui. Esse capítulo está quase acabando, segura mais um pouco aí. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. E quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Bom, a gente vê aqui o discurso de Estevão, né, no Sinédrio. Ele se levantou, começou a falar dos heróis da fé. Ele começou a falar sobre, né, o pai de Abraão, sobre Moisés, sobre Davi. Está falando como as pessoas condenaram, né? Falou de José aqui, falou de Jacó. E como eles sofreram na mão do povo e que agora eles estão fazendo a mesma coisa por causa de Jesus, porque não acreditam em Jesus, no nome de Jesus, no poder de Jesus. Só que isso enfureceu demais o povo. E a gente vai ver aqui o que acontece com isso. Mas Estevão, e deu um spoiler dos versículos seguintes, ele morre falando de Jesus, morre falando da palavra de Deus, da palavra viva de fé, né? Vamos seguir, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha, lembrei agora que lá no inferno vai ter choro e ranger de dentes. Isso me lembra a antiga piada, né? Que no inferno não vai ter banguelos, né? Porque lá vai ter muito ranger de dente. E a galera estava tão furiosa que eles começaram a ranger o dente contra Estevão. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Bom, imagino que agora foi a gota d'água para o povo, né? Porque era uma blasfêmia dizer que está vendo Deus, que está vendo Jesus à direita. Porque Jesus é quem ele acreditava ser o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E aquelas pessoas que estavam ouvindo não acreditavam nisso. Então era blasfêmia dizer que está vendo Deus e ainda está vendo Jesus do lado de Deus. Então já era para Estevão no corpo físico dele, mas eu creio que um dia, Estevão, eu vou poder te dar um abraço na eternidade, dizer glória a Deus pelas suas palavras, pelo seu servir, pelo seu exemplo, eu fui muito edificada, glória a Deus, Estevão. Versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Ou seja, um linchamento, né? Foram linchar Estevão. E arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui a gente começa a nossa história com um apóstolo colérico, mas cheio de fé. Inclusive ele achava que estava fazendo um trabalho para Deus, um serviço para Deus. E muitas pessoas hoje acabam matando espiritualmente outras pessoas, acabam matando verbalmente outras pessoas e até fisicamente, achando que estão fazendo algo bom para Deus. Saulo também achava isso, mas Saulo ele teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. E você? Já teve esse encontro com o Senhor? Porque tudo que a gente mais precisa é ter um encontro diário com Deus. É um encontro diário para ali, sabe, se derramar, abrir o coração, pedir perdão, liberar perdão, sabe? Para as pessoas que nos ofendem, que nos irritam. E ali abrir o coração para Deus, colocar a situação, receber a unção, receber algo novo, receber o bálsamo, sabe, na ferida. Para cicatrizar, nós precisamos do encontro diário com Deus. Mas eu não vou continuar aqui, não. Eu não vou continuar falando, né, dando spoiler lá da frente, mas a gente viu que Saulo apareceu aqui. Então, Saulo estava ali feliz com a morte de Estevão. Podemos dizer isso. Versículo 59. Inclusive, ele achava que esse era o propósito de vida dele, né? Que era perseguir cristãos, pessoas que seguiam a Cristo, né, a Jesus, e que isso vinha do Senhor. Ele achava que esse era o propósito dele.
Vamos seguir, versículo 59, está acabando. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, né? Ou seja, Estevão morreu apedrejado, morreu linchado ali pelo povo, mas ele estava com o Senhor, e eu creio, né, que o Senhor ali colocou uma anestesia para ele não sentir tanta dor, com tanto apedrejamento, com tantas coisas ruins, mas que ele foi grandemente edificado ali, subiu, está na glória, e nós vamos ter um encontro com ele. Se prepare para dar um abraço nesses heróis da fé. Glória a Deus.